Existem certas palavras que, sabe, atravessam a história e chegam até nós para nos desafiar, para nos confundir, para nos forçar a olhar um pouco além do que parece óbvio. E hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas das mais desconcertantes que já foram ditas. A palavra odiar, vinda justamente de um mensageiro do amor, assim de cara parece uma contradição que simplesmente não tem como resolver. Ok, vamos encarar isso de frente. Como é que a gente consegue conciliar o mandamento de honrar pai e mãe com uma ordem, aparentemente, de odiá-los? A reação natural é de estranhamento, claro. Como é que pode uma mensagem que fala tanto de amor e de união conter palavras que parecem ir exatamente na direção contrária? É um verdadeiro nó na nossa cabeça. Mas e se essa estranheza toda for, na verdade, um convite? Um convite para a gente investigar, para descobrir uma chave que destrava um entendimento completamente novo do que está sendo dito. Para entender isso, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Compreender não só as palavras, mas a forma como elas eram usadas naquela época. O contexto aqui é tudo. E a chave está aqui, na hipérbole oriental. Pra gente, pode soar estranho, mas pensem só em como a gente fala, estou morrendo de fome. Ninguém tá literalmente morrendo, certo? Mas o exagero comunica com perfeição a intensidade daquele sentimento. Naquela cultura, isso era uma forma de comunicação super poderosa e muito comum para dar ênfase a uma ideia. E isso muda tudo, porque a interpretação literal nos leva para um beco sem saída. Já a interpretação figurada, essa sim, nos abre uma porta para uma verdade muito mais profunda sobre a própria natureza do amor. Então, o ponto central é esse. A mensagem não é sobre destruir o amor, de forma alguma, mas sim sobre redefinir as suas fronteiras. E aqui, a tradução revela o segredo. A palavra grega original usada ali para odiar, nesse contexto específico, não significava raiva ou aversão. Era, na verdade, um jeito de dizer amar menos em comparação a. Ou seja, a questão não era sentir ódio, mas sim colocar os laços terenos em perspectiva diante de um amor muito maior. Percebem? Não se trata de rebaixar a família, mas de levar todo mundo ao nível da família. É a passagem de um amor que é exclusivo, restrito, para um amor que é universal. O que a gente vê aqui é uma jornada, uma progressão. Começa com o nosso círculo mais imediato, a família, mas o convite é para ir ampliando esse círculo, passo a passo, até que ele consiga abranger toda a humanidade, tendo a verdade espiritual como norte. E esse padrão de usar uma linguagem chocante para ensinar uma verdade profunda não é um caso isolado, não. Tem outra afirmação que segue exatamente a mesma lógica. De novo, uma imagem forte, violenta, perturbadora. Uma espada? Vinda daquele que pregava a paz? Como assim? A pergunta que fica no ar é: que guerra é essa? E contra quem é essa luta, afinal? E a resposta é surpreendente. A espada não é para ser usada contra os outros, ela é para ser usada dentro de nós. É o símbolo daquela divisão entre o que a gente é e o que a gente pode vir a ser. É a luta para cortar os velhos hábitos, para desafiar os nossos preconceitos, para romper com o egoísmo. É aquele conflito interno necessário para que a verdadeira paz, a paz de dentro, possa finalmente florescer. Ok, vamos mergulhar nisso. No fim das contas, todas essas mensagens que parecem tão estranhas apontam para uma única questão central na nossa vida. E aqui a gente chega no coração da questão. O verdadeiro inimigo, segundo essa lógica, não é a família, não são as outras pessoas. É o nosso próprio apego. Aquela ideia sutil, sabe, de que as coisas e até as pessoas nos pertencem. E a gente se apega a tudo, né? A pessoas como se fossem nossa propriedade. As nossas próprias ideias como se fossem verdades absolutas. E olha só, até mesmo as nossas dores, que muitas vezes a gente não consegue largar. Por isso que renunciar a si mesmo não é se anular, é na verdade se libertar. É soltar as rédeas do ego para que um amor maior, um amor que não possui, que não exige, possa finalmente fluir através de nós. E a reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas, é esta. Ao olharmos para as nossas próprias vidas, quais são essas correntes invisíveis? Que apegos nos mantêm presos, nos impedindo de amar de uma forma mais plena, mais livre?